Estão aqui reunidos ao longo deste fim de semana cerca de 800 jovens de todo o país. Começo por te perguntar precisamente quais é que achas que são as principais preocupações dos jovens de hoje em dia. As principais preocupações dos jovens, eu acho que estão materializadas nestas 6 temáticas, 6 áreas que nós hoje aqui construímos. É questões do trabalho, como nós sabemos hoje, a questão do emprego, da opção, das oportunidades que são surgidas, do salário, das oportunidades de salário que têm. São as questões do ambiente, na crise climática, naquilo que são os problemas que nós conhecemos do meio ambiente, da falta de respostas que nós temos no âmbito ambiental e de saber que nós estamos a gastar mais recursos que aqueles que nós realmente temos. Quando olhamos, por exemplo, aqui no âmbito da habitação, sabemos todos nós a crise enorme que temos na habitação em Portugal para os jovens e que os jovens têm uma enorme dificuldade em encontrar casas acessíveis e sabemos uma coisa, a casa é um dos elementos fundamentais para que os jovens tenham a oportunidade de se emancipar, sair de casa dos seus pais, ir à procura das suas oportunidades. Quando olhamos para a educação, olhamos para aquilo que é uma fase fundamental da vida de um jovem, que é educar-se, estar na escola, ter uma boa educação e não só uma educação, quando nós pensamos em educação, às vezes pensamos na educação letiva, não nessa educação letiva, na capacitação, na maneira como nós chegamos a evoluir. E depois a questão também da igualdade. Nós temos de trazer a questão da igualdade, da inclusão, porque sentimos isto. Hoje os jovens têm uma preocupação muito grande com esta questão de ninguém ficar para trás, ninguém ficar excluído e como é que nós podemos trabalhar isso. Sabemos que é um desafio enorme, sabemos que é um dos maiores problemas da nossa sociedade, porque todos nós queremos coisas diferentes, todos nós, apesar de tudo, queremos sempre ter as nossas resoluções, como é que podemos ter essas hipóteses, como é que temos essas oportunidades e, por último, a saúde. Acho que depois de passar por uma crise pandémica é difícil dizer que esta não é uma das principais áreas, um dos principais temas que nós temos na juventude. O que é que eu acho na saúde, principalmente também reforçar aqui a questão da saúde mental. É um dos principais pontos de preocupação dos jovens e acredito que hoje será também muito sobre a saúde mental e muitas propostas sobre a saúde mental. Aqui os jovens decidem o futuro, dá um mote para este encontro. É um grande mote. Os jovens ainda estão muito longe das decisões e do centro das decisões? Os jovens já estiveram mais perto dos centros de decisões. Continuamos a ter, e nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, temos alguma ligação, mas sentimos que os jovens não estão no centro da decisão. Os jovens não são, ou seja, por exemplo, na Assembleia da República, um exemplo claro disso, temos menos deputados jovens do que tínhamos há alguns anos atrás ou que temos constantemente. É das Assembleias da República menos jovens de sempre. E esse é um problema, é uma preocupação que nós temos. Os jovens, aliás, quando muitas das vezes olham para a vida política, sentem-se que têm poucas caras com quem se reconheçam e quem vejam a sua representação. É um dos pontos que nós temos que corrigir, é um dos pontos que temos de mudar e acho que esse é um dos pontos que nós queremos dar aqui. Queremos mudar e dar uma nova forma de pensar. Nós queremos pôr os jovens, como dizemos, os jovens a decidir. Apesar de dizer aqui, eu posso dizer isto, eu não sou provavelmente o maior fã do decidem o futuro, porque eu acho que os jovens já decidem o presente, mas tem aqui um ponto principal, que é decidem o futuro, decidem eles, são eles que decidem. Nós temos uma parte da plateia, mas essa parte será muito menos usada que a parte que está aqui do meu lado direito, que é a parte das mesas. E a parte das mesas, o que queremos é discussão com os jovens discutam, tenham ideias, produzam ideias, que eles tenham voz e os decisores políticos, quando vêm ouvir os jovens nessas mesas, vêm ouvir os jovens a falar sobre as suas propostas nessas mesas, não é eles a falar para os jovens. Mas ainda assim acreditas que os jovens estão hoje mais atentos e mais preocupados com aquilo que se passa na sociedade? Eu acho que os jovens nunca se desligaram dessa vida, mas é certo uma coisa, que é os jovens, não se desligando, procuram maneiras diferentes que aquelas tradicionais que nós às vezes conhecemos. Hoje é difícil um jovem numa plateia intervir, é muito mais fácil num momento ou num modelo neste, de educação não formal, os jovens intervir. Aqui nós sabemos que eles intervêm, participam, dão ideias, porque conseguimos trazer aos jovens que estão um bocadinho mais envergonhados, tipicamente não fazem, conforto para dar as suas ideias num pequeno grupo, quase uma validação, ok, realmente faz sentido o que eu penso, não sou eu a pensar isto, não sou eu com esta dificuldade, e um crescendo até que realmente sentir conforto e sentir essa oportunidade. Por isso sim, eu acho que os jovens nunca deixaram de partilhar, de pertencer, de trabalhar, mas é certo que hoje temos de procurar essas novas maneiras e essas novas formas de fazer. A atual Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, Margarida, disse-nos precisamente isso, que acredita que os jovens têm interesse pela sociedade, mas que participam nela de uma forma menos tradicional, tal como tu disseste. Esta é a realidade com que te tens confrontado? É provável que isso tenha acontecido em algum dos nossos cafés, muitos cafés que temos, muita conversa. A Margarida é uma excelente pensadora da sociedade, é uma excelente líder da geração
E por isso eu acho que sim, acho que ela diz isto com toda a verdade, que é nós naturalmente temos de ir à procura de formas diferentes, de formas mais inovadoras, em que as pessoas conseguem extrair as suas ideias, digamos assim, sem ter que se comprometer logo com elas num sentido muito amplo, muito exposto. As pessoas às vezes, e nós temos que perceber porquê. Eu digo isto muitas vezes. No âmbito da educação, a nossa educação é uma educação mais centralizada, ou seja, por exemplo, nós quando escrevemos o nosso fim de semana, escrevemos o nosso fim de semana. Só fica entre mim e o meu papel, às vezes a professora para corrigir e pouco mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos o contrário, há uma oralização dessa composição. Isto faz uma diferença enorme, nós temos que partilhar com os outros, temos que mostrar aos outros. E esta maneira de interagir com a nossa cultura é diferente depois nisto da participação. As pessoas não sentem um conforto de participação de um dia para o outro. Eu digo isto, eu sou de engenharia mecânica de formação. Eu nunca tive provavelmente uma facilidade enorme em oralidade, mas foi com os poucos, com o tempo, que aquilo que foi naturalmente e tinha que existir. Por isso acho que é um processo, e esses processos naturalmente são trabalhosos e demoram, mas têm os seus frutos, e eu acho que com os jovens acontece o mesmo. Precisamos ir buscar os jovens a ir-se participando aos bocadinhos, desde o grau mais informal ao grau mais formal, mas acho que conseguimos fazer esse processo. E a participação dos jovens foi inclusive uma das vossas preocupações ao longo deste ano, e saiu um estudo que disse que 9 em cada 10 jovens já votou pelo menos uma vez. Como é que olhas para estes números? Nós lançamos este estudo e este projeto, que é o Politicamente Desperto, há mais de um ano. Este é um projeto para caracterizar porque é que os jovens estão despertos ou não estão e em que é que não estão. Os números, para mim, não é que sejam satisfatórios, porque 90% já votou pelo menos uma vez na sua vida. Eu não acho que seja propriamente excelente. Também não é aquela questão de que 100% é que é bom, é verdade, 100% é que era bom. Mas se olharmos bem, quer dizer, 90% dos jovens até aos 35 anos, pelo menos já votou uma vez na vida. Em muitas eleições, quer dizer, e votar apenas uma vez em alguns deles é mau. Mas há uma coisa que é importante, 90% já votou pelo menos uma vez. Quer dizer que 90% já sentiu o compromisso com um ato eleitoral pelo menos uma vez. Então o que é que aconteceu depois desse compromisso para os jovens deixarem de ir? E é essa parte da desilusão que nós temos que explorar, é esse nível de procura que nós temos que ir da nossa pesquisa, que é o que está realmente a acontecer para os jovens deixarem de participar e não estarem a fazê-lo como estavam antes, e é por isso que nós estamos a testar modelos para ver se realmente funcionam e tentar depois levá-los a irem votar, porque percebem melhor aquilo que acontece. Até eu, que estou altamente ligado com o mundo político, às vezes ouço coisas na televisão que até eu fico confuso. Imagino muitas vezes, e nós não temos este cuidado de descomplicar a linguagem política e a linguagem que usamos nas televisões. E então, de brincadeira, mas a falar a sério, no outro dia disseste que os jovens saem de casa dos pais quando já não são jovens. Como é que isto pode ser combatido, de certa forma, na tua perspectiva? Eu não disse em tom de brincadeira, porque é uma verdade, ou seja, nós tipicamente em Portugal andamos entre os 30 e os 35, mas legalmente, por o IPDJ, nós somos até aos 30, no RENAS, por exemplo, somos até aos 30 anos. Os jovens já não saem jovens de casa, saem aos 33, a média anda por aqui perto, provavelmente até já aumentou um bocadinho, ou já diminuiu, esperemos nós, mas pronto, anda por volta desse valor. É um triste número que temos em Portugal. Eu acho que nós temos que perceber que a saída de casa dos pais é um momento fundamental da vida de emancipação dos jovens. É um momento em que os jovens pensam a sua vida isoladamente, mas é um momento de grande responsabilidade, de grande emancipação, de grande crescimento. E eu acho que essa fase é uma fase mesmo muito importante no crescimento, de amadurecimento, de capacitação dos jovens, que não é só a saída de casa, de realmente poder ter essa possibilidade, como é também o crescimento que isso provoca nas pessoas e a capacidade que dá nas pessoas depois também para o mercado de trabalho e para outras oportunidades que acontecem. E falando um bocadinho do ensino e do futuro também dos jovens, acreditas que há uma preocupação em Portugal em reter o talento? São duas coisas diferentes, ou melhor, o que eu vou dizer vai parecer confuso, parece que estou-me a contrariar, mas são duas coisas diferentes verdadeiramente. Uma é, eu acho que há uma preocupação com isso. Eu convivo muito com decisores políticos e seria injusto da minha parte dizer que os decisores políticos não estão neste momento preocupados com os jovens. Aliás, nós conseguimos ver hoje que há um grande foco de políticas para os jovens e uma grande preocupação de políticas para os jovens. Se eu acho que os jovens se eu acho que essas políticas estão a ter excelentes resultados, não estão. É verdade, ou seja, continuamos a ter muita gente a sair do país, mas isto é uma questão que é difícil de contrariar. Portugal não é de agora, e nós temos visto o aumento do salário mínimo nacional, mas não é de agora que Portugal tem maus rendimentos e tem fracos rendimentos. É um problema que acontece há muito tempo em Portugal. E nós optámos por um modelo de crescimento económico, que foi o de capacitação pela via da educação. Dar mais formação aos nossos jovens e acreditar, e eu concordo largamente com isso,
porque isso nos vai dar mais capacidade para desenvolvermos a nossa economia. O problema é, naturalmente, para países que estão a capacitar menos que nós, mas têm um salário melhor que nós, é muito mais fácil atrair esses jovens para lá. Além disso, isto é outro problema que se mete nessa questão da retenção de talento. Não é mau os jovens ir lá fora, é bom os jovens ir lá fora, é uma experiência fundamental de crescimento e de emancipação. A questão é como é que o país não perde a ligação com esses jovens e a vontade desses jovens regressar ao país. É uma das minhas preocupações, eu acho que é uma das preocupações fundamentais que nós temos que ter. E por isso, por último, que é que níveis de retenção de talento. Eu sei que isto parece muito complexo, mas vou tentar simplificar ao máximo. É um pensamento. Nós podemos ter níveis de retenção de talento que tem que acontecer ao nível regional e até distrital, concelhio, ou seja, nos médicos, nos professores. Não pode haver conselhos em Portugal que não tenham um professor, não pode haver conselhos que não tenham um médico, um centro de saúde. Não deveria, nós não queremos isso. Mas, e era aí que eu ia na outra linha, mas no âmbito, por exemplo, da tecnologia, da inovação, é difícil Portugal, quanto mais um concelho, competir com o resto do mundo, principalmente com grandes potências. A Alemanha, que é a Alemanha, eu acho que dificilmente vai conseguir competir com grandes potências como a América, como a Índia, como a China. Como é que nós vamos ter que fazer isto? Eu acho que a Europa tem que ser aí o nível da retenção de talento. Temos de trabalhar todos enquanto Europa. E aí é uma coisa muito complexa, é verdade, e é uma questão ainda mais complexa no nível em que temos de fazer com que nem tudo vá para a Alemanha, nem tudo vá para a França, nós também sejamos dos que mais ganha com esse investimento, com esta linha económica e que principalmente também recebemos pelo aquilo que são os investimentos que fazemos na educação dos nossos jovens. Ou seja, este problema da retenção de talento é um problema complexo, é um problema de grande pensamento. O que eu acho aqui, e dando essa nota, é sim, eu acho que Portugal está a investir nos jovens, nesta resposta à retenção de talento, há uma preocupação generalizada com isso. Acho que os decisores políticos têm essa noção, os dados, não estamos a ter os resultados que todos nós queríamos e eu acho que isto tem que ser uma coisa que nós temos que mudar e eu penso muito nisto. Não é uma questão partidária, é uma questão de resposta. Todos nós temos de querer que isto seja uma resposta melhor para os nossos jovens, porque acho que isso é uma das partes fundamentais do futuro do país e eu quero acreditar que esse é o nosso trabalho enquanto Conselho Nacional de Juventude e pessoas que querem o bem dos jovens. E falando um bocadinho da educação não formal, por exemplo, no que diz respeito à cultura, a implementação de um cheque cultura seria algo fundamental para Portugal? O CNJ já defende a questão do cheque cultura. Nas últimas reuniões que tivemos, soubemos que haveria uma avaliação do cheque cultura que está a ser implementado, se não tenho erro, desculpem se estiver errado, mas Alemanha e Espanha, e que estão agora a acabar o primeiro ciclo desde que criaram o cheque cultura. A ideia é que possam reavaliar como é que correu lá e trazer para Portugal. Esta foi a discussão. Nós somos totalmente a favor do cheque cultura, o CNJ é totalmente a favor da existência do cheque cultura para os jovens em Portugal. E também aqui vemos a importância destes momentos mais não formais, digamos assim, temos ali até uma parte de diversão, de jogos. O Encontro Nacional de Juventude, apesar de tudo isto nós já dizer de trabalho, também é um momento de partilha e diversão dos jovens, ou seja, eu não quero que os jovens achem que isto é um momento só de trabalho, é um momento de diversão, de contacto, de experiências, de falarem uns com os outros e esse é um momento que nós queremos potenciar, é um momento que nós queremos que eles se divirtam. Eu quero que cheguem a domingo e digam o Encontro Nacional de Juventude valeu a pena, se fosse no próximo fim de semana eu iria novamente ao Encontro Nacional de Juventude. E este Encontro Nacional da Juventude encerra também aquele que é o Ano Europeu da Juventude. Que balanço é que fazes deste ano? O Ano Europeu da Juventude foi um ano importante para a Europa, ou seja, um ano em que, no momento de saída da crise, a resposta que existe é nós queremos dar valor aos jovens. Desde logo aí é um ano importante. É um ano importante porque mobilizamos muitas vezes a atenção mediática aos jovens, e eu sinto isto, que eu dizia, eu acho que hoje há mais atenção para com os jovens no país e, acima de tudo, é o legado que eu acho que o Ano Europeu vai ter que deixar e vai deixar. E esse é um legado importante, o legado da participação. Eu gostava muito que este legado fosse um legado da participação inclusiva dos jovens naquilo que é a participação desde o nível local, e quando digo local digo até do nível de concelho e freguesia, e depois até ao nível nacional e internacional. Como é que isto está articulado e principalmente dentro de Portugal, como é que isto está articulado? Como é que os jovens, informais como muitos desses que estão aqui e não fazem parte de organizações, participam e podem ter essa voz. E sendo tu de Guimarães e estando nós em Guimarães, perguntava-te precisamente se acreditas que esta é uma cidade aberta e para todos os jovens. Eu não tenho dúvidas que é uma cidade aberta para todos os jovens e é uma cidade para os jovens. Eu fiz a minha licenciatura cá também, ou seja, também fiz o meu percurso escolar
em Guimarães, e por isso eu acho que esta é uma cidade que se quer vincar no âmbito, por exemplo, do ensino, da educação, no ensino superior, na capacitação do ensino superior. Acho que temos de ser capazes de reter mais talento nessa dificuldade enorme que todo o país tem, no tecido capacitado, com oportunidades. Esse é um desafio que a cidade tem. Eu acho que temos de abraçar esse desafio com muita atenção, mas é uma cidade que quer ser isso, quer ser uma cidade que tem os jovens. Eu acho que o exemplo de Guimarães, mostrar que quer ter este encontro cá, também é um momento importante de demonstrar que quer os jovens em Guimarães e quer os jovens a contribuir com o futuro do país, e por isso o apoio da Câmara Municipal de Guimarães foi um apoio muito importante para que isto tudo se realizasse. E para terminar, que mensagem é que gostavas de deixar aos jovens de hoje, mas também aos jovens do futuro? Eu acho que tenho que deixar aos jovens de hoje. Aos jovens do futuro já não serei eu que serei a voz deles diretamente. Poderei ser, poderei não ser, mas diria que interessa-me aos de hoje. Aos de hoje é participem. Eu acho que a auscultação, o envolvimento dos jovens é um processo fundamental para a sua valorização, e acredito mesmo que nós, através da participação, da auscultação e envolvimento, vamos ter muito sucesso e conseguimos ter muito mais impacto na vida da nossa sociedade. E por isso nós temos muitas ideias. Portugal precisa mesmo da participação dos jovens para respondermos a problemas que nós conhecemos hoje na habitação, na saúde, na educação, na igualdade, no trabalho e no ambiente. São todos eles temas em que precisamos de respostas dos jovens, respostas inovadoras. Os jovens trazem respostas inovadoras diferentes e que vão além e que vão na experiência de querer realmente resolver o mundo daquilo que eles vão viver e vão estar. Obrigada. Obrigado. Eu acho que isto não foi baixo. Espero bem.